Se não tiver este sinal, se não tiver esse sinal, provavelmente a restauração ainda vai demorar a acontecer. Esse é o principal sinal que antecede uma restauração de um casamento. E para a gente chegar nesse ponto, eu vou ter que ensinar vocês novamente sobre as fases do deserto, sobre como viver cada fase, como trabalhar cada fase, para não chegar no descanso e de novo voltar no início, porque não fez correto. Então, cada fase nenhuma é menos importante, todas são muito importantes. A primeira fase, eu vou separar em 3 fases principais, né? Essas 3 fases têm microfases. A primeira fase, que é a do luto, você não viveu o luto, do que morreu, porque acabou, terminou, não tem volta, acabou. É o luto realmente, você enterra você mesmo, a sua versão de quem separou, e ela, né? Precisa enterrar, é luto, acabou. Aquela história, daquele jeito, nunca mais. Então, esse luto, ele precisa ser vivido, ele precisa ser encarado, porque do jeito que estava, não dava mais. Ele não suporta mais, ela não suporta mais aquilo ali, entenda isso bem. Então, essa versão não existe nunca mais. Então, entenda, enterre, é o luto. Se você viver as 4 fases do luto, da aceitação, da superação, como viver daqui para frente, e dos metas e planos para o futuro, tendo essa história bem digerida e entendida. Foi muito bom enquanto durou. Valeu a pena. Foram juras de amor, tivemos filhos, foram anos maravilhosos, mas acabou. Então, você encara essa realidade desta maneira. E aí você vai para a promessa, né? Você prometeu até que a morte os separe. Então, realmente, a morte espiritual dele separou vocês. E então, é a partir deste ponto que trabalhamos a restauração. Aí vem a segunda fase, que é a fase mais trabalhadora, né? Porque agora chega de vitimismo, chega de chorar. Uma dica: você quer fazer todo mundo ao teu lado sofrer muito, teus filhos serem amargurados, sofridos? Fique reclamando, fique choramingando, dia e noite enchendo o saco de todo mundo, porque ele foi, porque ele tá com outra, porque ele tá isso, ele tá aquilo, e meus filhos, e você vai fazer teus filhos sofrerem com esse seu diálogo, com essa sua conversa. Então, nunca faça isso. Não fique resmungando. A morte e a vida estão no poder da tua palavra. Tinha uma história de uma família muito pobre, muito miserável, que eles tinham 10 filhos, moravam no interior do Nordeste, passavam necessidade extrema mesmo, moravam numa casinha, todo mundo amontoado ali, e aquela seca interminável, 2, 3 anos sem colheita, sem comida, sem nada, mal e mal água que eles buscavam a longas distâncias. E aí o repórter famoso, né, da TV famosa, foi lá para conversar com eles sobre aquela dura realidade e perguntou para eles por que eles tinham uma TV em casa, né, já que faltava tudo, mas não faltava a TV, então eles tinham uma antena e uma TV. Aí a mulher respondeu: porque assim ninguém lembra que está passando fome. Eles estão entretidos ali com aquele monte de informação, desenho, filme, tudo, programação da TV. Eles não lembram da fome porque tem as distrações. Então, se você está no deserto, por mais sofrido e penoso que está, distraia os seus filhos, não faça eles sofrer. Porque hoje não tenho o que comer, porque hoje no café da manhã não temos nada e não sei o que, não sei. Fica enchendo a cabeça deles com esse drama, eles sofrem infinitamente e muito mais. Porque ele está lá desperdiçando com outras e filhos das outras, e os dele aqui, que é os dele, não estão nem aí.
E se você ficar lembrando eles desse drama, você vai criar uma revolta. E eles vão ser os principais que não vão querer essa restauração por causa do ódio que você plantou no coração deles. Então, se você quer ter os filhos do teu lado, orando, porque dois que oram junto, né, não tem como Deus não ouvir, né? Onde estiverem dois reunidos em meu nome, o céu se abre. Então, se você quer teus filhos orando junto com você pela restauração, não crie ódio neles, por favor. Não semeie raiva neles. Fale somente o necessário. Porque se você falar qualquer coisa, ou demonstrar qualquer coisa de ressentimento, isso é mais a tua má água que você não sarou do que o que realmente é. Eu tiro muitas frases de pessoas sobreviventes de guerras, de terremotos, de conflitos, de coisas terríveis, né? O inimigo das nossas almas faz com que a gente crie uma cegueira e não veja que a gente está no meio de uma guerra. Isso é uma guerra e a gente precisa usar estratégias de batalha. E uma das estratégias de batalha, crie distrações para seus filhos, para que eles vejam o pai sim como herói, vejam a mãe sim como alguém que merece ser respeitado e honrado como mãe. Porque senão você está realmente criando muros para nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Porque seus filhos não vão querer essa pessoa horrível que você está pintando ali. Então essa é uma coisa da fase que você precisa entender. Você e ele não deram certo daquele jeito. Então vamos inteirar aquele jeito e vamos criar uma nova forma. Na fase 2, que vem o estudo, né, de tudo o que pode ser feito. O que eu posso fazer para restaurar uma casa, restaurar uma família? Então, eu vou atrás de ler a Bíblia, orar, jejuar, encontrar versículos bíblicos de família, de divórcio, de casamento, assistir um monte de canais e tentar ali concentrar todo o conhecimento em o que funciona, o que aplicar, como aplicar. Aí você vai atrás de autoajuda, né? Você busca a tua própria superação, né? Você busca se refazer como uma nova pessoa, tirando o foco completo de lá. E fazendo todo o dever de casa, de totalmente se reestruturar em si, na sua fé, na sua consciência, sendo aquela pessoa fervorosa, que as pessoas que olham de trás vão falar assim, nem parece que ele passou por tudo que passou, nem parece que a outra pessoa largou. Ele está bem, está cuidando bem dos filhos, estão passeando felizes, eles não têm nem dinheiro para comprar um picolé que seja, mas estão passeando e sorrindo e felizes, porque você superou a água dentro de você e não fica jogando isso com tua boca, com tua... Eu odeio gente que fica falando ali no privado, mandando mensagem, porque eu não suporto mais ver ela lá com outra, eu não suporto mais ver ele lá curtindo. Eu acho que essa pessoa ainda nem viveu luto, né? Que dirá as fases do autoconhecimento. Daí, a fase do autoconhecimento, onde eu estou me concentrando agora, que é realmente a fase do jejum por si, porque o jejum não muda Deus e não vai mudar o outro. Se mudar a mim primeiro, eu não posso pôr a mão para expulsar um demônio se eu ainda estou cheio de demônios. Se eu ainda estou cheio de raiva, rancor, palavras feias, xingamentos, ira, não tem como eu estar me curando. Eu preciso tirar de mim todos os demônios primeiro, para depois eu ter capacidade. Então o jejum vai mudar a mim, para que eu seja um instrumento que Deus vai usar para restaurar a minha casa e a minha família. E como eu gosto muito de versículos bíblicos, eu vou estar aqui trazendo Salmo 103, versículo 3. Moisés, seu escolhido, se interpôs diante dele para desviar a sua indignação e impedir que os destruísse. Moisés é um exemplo clássico de alguém que se colocou na brecha pelo povo. Então Deus procura homens e mulheres que se colocam na brecha entre Deus e sua família. Sua família está sendo destruída pela ira de Deus por ser mau exemplo, pela má conduta que vocês tiveram.
de não estarem vivendo debaixo da verdadeira graça, mas estarem vivendo, levando a vida do jeito que a vida gosta, né? Do jeito que dá. E não é, vocês precisam de santidade. Aí vem a ira de Deus para destruir o povo, porque o povo pecou, porque construiu uma estátua de um bezerro. E eu tenho uma repugnância com imagens, porque aqui o povo todo seria destruído por causa de uma imagem que fez, e fez uma festa ainda para essa imagem, né? Muito parecida com muita coisa que acontece aí no mundo. Aí cria uma imagem, faz umas cariatas atrás daquela imagem e faz uma festa para aquela imagem. E aí não querem que a ira de Deus venha sobre eles, venha sobre as suas famílias. Então Moisés se colocou na brecha, né? E Moisés queimou aquela imagem, destruiu completamente. Detalhe, ela tinha sido feita de ouro puro, das joias que eles ganharam no Egito. Era a riqueza deles. Mas Moisés destruiu mesmo e jogou fora. Ou seja, é melhor não ter essa riqueza. Se vocês querem transformar essa imagem em idolatria, então é melhor não ter essa riqueza, né? Em Ezequiel 22:30 também fala: busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu a não destruísse. Mas a ninguém achei. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Quem está em pecado vai morrer. Você está murmurando, você está em pecado. Você está desejando o mal, você vai morrer. Você é pecador. Eles estão em pecado, sim, mas você também está. Admita. Então, essa fase de se transformar nessa pessoa que está na brecha entre a ira de Deus e a sua família, porque vocês estão abandonados e largados à sorte para que o inimigo vos destruísse, porque ninguém está intercedendo por vocês, ninguém se colocou na brecha por vocês. Aí o sacerdote, que é o homem da casa, se coloca na brecha. Ou então a mulher também pode fazer esse papel. A gente vê inúmeros testemunhos mundo afora, onde a mulher, né, vestida com roupas de mulher santa, buscava dia após dia pela salvação de sua família. Às vezes demora anos, mas ela consegue sim. Roupas de crente, né, como se diz, não é roupa de mundana, né? Tem Provérbios diz que a mulher adúltera, você conhece ela pelas roupas, né? Anda alvoroçadora com suas roupas de adúltera. Então existe uma grande diferença de uma mulher que ora, intercede pela sua família e de uma mulher que anda com esse tipo de vestimenta e pode até estar fazendo um monte de oração e promessa e tudo, mas as roupas dela entregam. Porque a mulher adúltera também tem uma vida de fé. Ela fala, já cumpri minhas promessas, já dei minhas ofertas. Ela fala 3 coisas que ela fez para Deus antes de chamar o rapaz lá para o adultério. Está lá em Provérbios. Então, Deus está te chamando para ser intercessor pela sua família, para que Ele não a destrua, porque não tem ninguém ali querendo Deus. E eles não vão querer se você não mostrar o amor de Deus através da sua vida, de uma vida transformada. Entendendo essa segunda fase, entendendo tudo que precisa ser lavado, purificado, santificado dentro de mim, como eu preciso me colocar como instrumento para o Senhor usar, como eu preciso ser essa pessoa que está no caminho para salvar a minha família, como sacerdote do lar, como sacerdotisa do lar, a mulher também. Então, entendendo esse papel e fazendo isso, eu entro no bendito do descanso. Esse descanso, ele tem algumas características que as pessoas não atentam, mas são características principais. Se não tiver, não é o descanso certo. É um descanso, descansei. Não procuro sinais. Se eu estiver tentando ver alguma coisa lá, imagina o pai tentando ver se o filho já está se arrependendo, mandando mensageiros, enviando... Enfim, se você está fazendo isso, não é descanso. Se no seu coração, no seu íntimo, existe ainda ansiedade, será que lá está acontecendo alguma coisa? Não é descanso.
não está no descanso, não é sinal. Se você não tem descanso verdadeiro e você não está nem aí para agir de Deus lá do outro lado, você está fazendo a tua parte e descansa, é a hora que você nem sabe mais se quer restauração, porque você está tão bem, você e seus filhos e quem está com você está tão bem que ter a outra pessoa de volta vai atrapalhar, essa comunhão vai atrapalhar. Isso acaba até fazendo com que você não queira, né? Muitos falam que quando chegam nessa fase já nem querem mais a restauração, já nem sabem mais se querem. E aí chega o bendito, a bendita arrependida, pedindo perdão. E é assim que eles têm que voltar. Esse é um dos sinais, quando você não busca sinais do outro lado, tá? Quando você está em paz consigo mesmo e com a sua casa, com a sua família, com o que você tem, e você já não importa mais o que está ou não acontecendo do outro lado. Você já fez toda a sua parte. Agora, se você ainda quer perguntar, se você só sonha em perguntar para alguém, será que eu fiz tudo? Não fez. Não fez. Só de você pensar em perguntar para alguém, você não fez. Você não soltou, né? No mundo ensino isso de soltar, né? Você pede algo para Deus, pede algo para o universo, como ensino no mundo, e depois solta. Se você ficar segurando o pedido, não vem. Então você solta. Relaxa, mexe no celular, faz alguma coisa, e aí o pedido chega. Agora, se você ficar ansioso em cima da caneca de leite, ela não cozinha. Pode passar 5, 10 minutos, você está ali ansioso, aquele leite não cozinha. É quando você vira de costas, vai fazer outra coisa, você se distrai, sujou todo o fogão. Isso se chama soltar, né? Se você não soltar, não vai acontecer, nem o leite ferve. Quem que nunca teve essa experiência do leite, né? Então, é uma experiência assim que, se você tem muito foco em cima de algo, não acontece. Mas quando você solta, fazer o pedido para Deus, fazer o pedido para o universo e soltar. Eu fiz tudo exatamente na santa paz, que eu fiz tudo o certo. E não estou mais olhando sinais, não estou mais vendo redes sociais, não estou mais nem aí. Estou em paz, vou fazer outra coisa. Aí acontece, né? Um outro sinal muito importante que é fundamental é se você, nesse descanso, deseja outro prato, outra pessoa, a fulana me suriu, a fulana me deu a mão, a ciclana, por que a minha não faz isso? Por que o meu não é assim? Bloqueia tudo, fecha tudo. Fecha tudo. Quando você faz isso, fecha tudo. Eu já vi até casos de morte, porque a pessoa, quando estava para receber, quando a outra pessoa estava para voltar, a pessoa olhou para pratos do lado. Fecha tudo. Fecha o céu, fecha os pedidos. Você entrou em adultério. Você desejou o que não é seu. E aí, você tem que voltar para o começo da fila. Lá para o começo da fila, o luto do arrependimento, da restauração própria, da reconhecer que eu errei, que eu fui falho, que eu não deveria ter feito isso. Sabe por que isso vai acontecer? Porque a pessoa vai voltar, não vai voltar 100%, ela vai ficar reclamando, ela vai voltar falida, ela desperdiçou muita coisa, tempo, vida. Enfim, ela vai voltar cheia de falhas. E sabe o que você vai fazer se você não tiver curado isso dentro de você? Você vai jogar com a tua boca na cara da pessoa. Eu podia ter arrumado outra pessoa, agora eu queria tanto você de volta e agora tem que sofrer com você desse jeito. Eu podia ter arrumado outra pessoa. Então você ainda não desligou de que não existe outra pessoa e você vai usar a tua boca para mandá-lo embora porque você ainda não tratou essa possibilidade de uma outra pessoa. E Deus vai permitir você olhar para o lado no seu descanso
e cometer adultério na sua mente para tratar isso em você. E aí você volta pro começo da fila, pede perdão, se arrepende, muda tuas vestes, muda o teu jeito. O que fez aquela pessoa te elogiar, você muda, né? Ela gostou disso, ela gostou da minha delicadeza, então seja um pouco mais bruta. Enfim, muda o seu jeito para que o inimigo não te dê mais essa flechada, porque voltar para o começo da fila é tempo. E o que poderia acontecer em 3 meses, uma restauração seguindo os passos certinho, poderia acontecer em 3 meses, eu garanto. Vai acontecer em 1 ano, porque você sempre de novo volta para o fim da fila. Quando é para entrar no descanso, você pecou. Teus filhos ainda estão com raiva. Teus filhos ainda estão reclamando porque você encheu a cabeça deles. Aí você ainda deseja outro prato, você ainda vê outra possibilidade. Você está adulterando. E taca a pedra neles lá, mas você ainda está vendo outra possibilidade. Então, se você não convencer tua mente e teu coração e todas as células do seu corpo de que você é um só com essa pessoa e não existe e nunca existirá outra possibilidade, e viver e respirar a restauração, você sempre vai voltar para o final da fila, para o começo da fila, e vai demorar mais. Eu espero ter ajudado. Eu vou fazer um estudo mais longo sobre todas as áreas de sua vida, onde você sempre deve estar olhando esse vídeo e vendo se você realmente tratou todas as áreas de sua vida, se existe ainda algum lugar que sobrou brechas, e você vai sempre ter que voltar nesse estudo, porque ele é um estudo resumido, mas assim, é de se perguntar para o Espírito Santo, porque muitas vezes você vai ver em todas as áreas. A área financeira, eu ainda estou com necessidade, ainda estou com dívida, é brecha, não tem restauração. Eu ainda estou com dúvidas, eu vou dar dinheiro na igreja, né? Então eu ainda não quero dizer, é brecha, é brecha. O casamento é a instituição divina do Senhor. Ele não é um negócio como o mundo diz. Se você quer a restauração, ele vai acontecer dentro dos parâmetros divinos. Porque o mundo e as leis do mundo querem mais que vocês sejam perdidos. Eles não estão na brecha pela salvação, mas eles estão querendo mesmo que se perca. Que tudo seja perdido, porque o inimigo já perdeu e ele só quer levar mais perdedores junto com ele. E para você alcançar a vitória, você precisa se aliar com o Senhor, que foi testemunha entre a tua aliança com a mulher da tua mocidade, com o homem que você casou. Então vamos terminar por aqui. Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal e que vocês comentem, né? Comentem muito aqui no meu vídeo, né? Sobre qual fase você está, sobre o que você está fazendo, onde você está errando, por que você está rodando no deserto. Comentem bastante, porque aí eu vou ter noção do que vocês querem ouvir, tá bom? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.